Sabe aquele momento em que a noite cai e todos em casa vão dormir? Ou quando o estabelecimento comercial está vazio? Ou ainda, quando pessoas estão distraídas por algum motivo? Pois é, são nesses instantes que alguns meliantes se aproveitam para realizar furtos e praticar todo tipo de crime. Câmeras de segurança instaladas em supermercados, em shoppings, empresas e residências flagram momentos incomuns. No programa de hoje, você vai ver as cenas mais inusitadas de criminosos bem atrapalhados. Eles saem machucados, caem, trocam os pés pelas mãos, parecem bobos e até meio ingênuos. Mas não se engane, apesar de provocarem boas risadas, eles podem ser bem perigosos. Repare só nesta cena. A tentativa de assalto não saiu como planejada. Na China, esses ladrões devem ter pensado: hoje a gente vai se dar bem. E tentam quebrar a vitrine de uma loja arremessando pedradas. Mas de repente... Pois é, o ladrão acertou o comparsa. Veja novamente. Olha só a aflição do bandido. Ele corre para ver o estado do amigo que desmaiou com a pedrada. E a pancada foi tão forte que a vítima não volta a si de jeito nenhum. O ladrão então arrasta o companheiro para tentar reanimá-lo. A polícia não identificou os dois homens. Quer ver mais? Então, confira esta outra imagem. Até aí, o ladrão tá se dando bem. Até que entra numa repartição e aí... Olha o desespero do homem. Você tá com pena dele? Bem, o meliante não desiste. Até que consegue abrir uma porta, porém continua preso dentro da empresa. Mexe aqui, tenta ali, tenta usar suas ferramentas, faz uma logística de confinamento e nessas alturas do campeonato, ele até já se esqueceu do roubo. A prioridade é sair do local. Mas como não consegue, olha só quem aparece. A polícia. Agora me diga uma coisa. Como você acha que esse homem ficou entalado assim, nessa janela? O bandido tentou invadir uma casa ainda em construção. Passou mais de 8 horas preso por entre as grades de proteção. Ele estava interessado nos materiais de construção, mas não houve tempo de efetuar o furto. O pai de Eliano, dono do imóvel, ouviu pela manhã os gritos de socorro do ladrão atrapalhado. Socorro, socorro, o senhor da caminhonete, me tira daqui, me tira daqui. Quando ele viu o cidadão com as mãos e os pés pro lado de fora da janela e a cabeça, mas não viu o corpo. Logo, a raiva por ter o local invadido se transformou em motivo de piada. E toda a cena foi registrada por um celular. Na verdade, ele pôs um tijolo nessa região aqui e mais 2 madeiras, e fez um macaco baiano, a grade de cima e de baixo ela abriu e ele pôs os pés, o quadril pro lado de dentro, e a hora que passando aqui a parte do peito, o tijolo que estava no macaco baiano ele quebrou. O que quebrou estrangulou ele não passava a cabeça e nem o corpo. Para tirar o homem da janela foi preciso forçar as grades com um apoio. O ladrão atrapalhado recebeu também uma mesa para amenizar o desconforto. Depois de 8 horas preso, o bandido foi desentalado. Você devia ter aprendido isso. Para o dono do imóvel, uma história e tanto para contar. Já vi ladrão entrar pelo telhado, forçar a porta, quebrar as vidros, mas nunca um ficar preso na janela, na grade da janela.
Eles até tentam ser criativos, são otimistas e acreditam que podem burlar as leis de alguma forma e ainda acham que é fácil se desviar das câmeras de segurança. Aliás, elas nem intimidam esses larápios metidos a espertos. O problema é quando as câmeras flagram cenas curiosas. Não perca! O Fala Que Eu Te Escuto de hoje revela os criminosos mais atrapalhados do mundo. Eles são caras de pau e perseverantes no seu propósito criminoso. E tanta audácia assim acaba causando essas cenas hilárias. Boa noite. Mais uma vez estamos ao vivo para todo o Brasil e para todo mundo pela Record TV. Eu já tenho outras matérias interessantes para mostrar para você e outros vídeos. Como você viu aí na matéria inicial, os criminosos planejam assaltos, arquitetam roubos, mas na hora H as coisas nem sempre saem como planejadas. E improviso definitivamente não é com eles. A nossa pergunta já está aí para você dar sua opinião. Ladrões atrapalhados. O que mais provocam na sociedade? É riso, revolta ou dó? Você pode ligar para o nosso telefone e dar sua opinião, entrar pelo Skype ou pelas redes sociais. O pastor Guilherme me acompanha, já está com o telefone aí na mão. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Bispo Edgar. Boa noite a todos. Você já pode deixar a sua opinião, a sua experiência, se você já viu alguma cena como essa, aqui na nossa página do Facebook. É só você digitar Fala Que Eu Te Escuto, vai aparecer a nossa página e ali na live você pode deixar o seu comentário. Olha só, dá uma olhadinha nesse vídeo. A câmera de segurança desta loja registrou 2 suspeitos. Eles estouraram o vidro, um já foi entrando no caixa, enquanto o outro foi recolhendo os objetos e acessórios para celular. Tudo na agilidade, mas na hora da fuga, ele se deu mal, bateu na porta e caiu com tudo. Cada uma, né? Nossa equipe foi às ruas conferir a opinião das pessoas a respeito do tema. Quem nunca se deparou com aqueles famosos vídeos na internet que atire a primeira pedra? E um dos que mais estão chamando a atenção ultimamente é exatamente os dos ladrões atrapalhados. Isso mesmo, mas esse tipo de cena, que reação causa em você? Raiva ou risos? Vê esse vídeo aqui, qual é a sua reação em relação a isso? Ah, engraçado não é, né? Mas toda ação tem uma reação, né? Eu vi que você deu um sorrisinho. É, a gente querendo ou não acha, porque, eles estavam tentando quebrar a vitrine para roubar, eles estavam tentando atrapalhar, roubar o trabalho de alguém, né, que construiu aquilo. Então, a gente querendo ou não, fica meio feliz, né? Alguns sim, alguns eu vejo que tenta fazer a brincadeira, o pessoal não leva tanto na maldade, aí não gosta da brincadeira e termina partindo para violência muitas vezes. E você, o que você acha desses vídeos? Que o fato de ser o ladrão em si, esses vídeos tornam humorístico, leva para o lado do humor justamente por eles se darem mal nisso e não conseguir efetuar em si o ato, né, do roubo, do furto. Tem uns que são engraçados, tem uns que nem tanto. Esse tipo de vídeo, ele te causa indignação em relação à segurança pública? Ah, sim. Depende Por quê? do vídeo, sim. Porque mostra que, dependendo do lugar, o ladrão tem fácil acesso. De início, a gente fica pensando assim, nossa, bem feito, né? Só que foi um pouco trágico, né? Eu acho que ele, não sei se ficou vivo aí, não. Foi forte. Você, ao invés de te arrancar risos, foi uma coisa mais... Fica indignada com a segurança. Fiquei preocupada. Eu achei uma cena forte. Às vezes a pessoa se dá mal, mas é coisa da segurança pública, assim. Porque você vê que tem um déficit na segurança, mas só isso, é engraçado às vezes. Ah, um pouco de riso, mas assim, mostra a realidade do país, né? Que estamos vivendo, então é revoltante um pouco. Eu acho divertido um pouco, mas até porque a gente se coloca na situação de quem está sendo furtado na hora,
se quer que a pessoa se dê mal, mas se for um vídeo light, tudo bem. Acho que não tem muito problema. Engraçado, porque ele tenta fazer mal pra alguém e sempre acaba se ferrando. Então é bem feito pra ele. Sim. Isso é positivo, né, de todas as formas, né? Ele se deu mal o ladrão, né, e por outro lado é que ele não conseguiu, né, o seu feito, né, de ultrapassar, tirar o que não é dele, né? Isso é legal, isso é positivo, né? Se não houver violência, né, nada que incite a violência, até poderia achar engraçado. Se for algo que envolve uma situação de violência, como um assalto, não vou achar engraçado, nem que fosse estabelecimento meu ou não. Assim, eu acho que não deveria acontecer os roubos, mas assim, o vídeo em si é engraçado, pô, ver o ladrão se ferrando, eu, assim, não apoio nenhuma violência, né, de qualquer jeito. Por mais que esteja fazendo um ato errado, violência não resolve nada. E essas são as opiniões das pessoas aqui nas ruas. E agora nós queremos saber qual a sua. Tá aí, as opiniões bem divididas. Vamos ver esse outro vídeo? Olha ele aí, vai chegando e nada de abrir o portão. Nossa, está tão pesado assim? Eita, tá sem força, hein, menino? Agora a terremoto emperrou. Ô, dificuldade! Eita, que atrapalhado! Não tá dando muito certo. Eita, lá vem o dono da moto com a pá na mão. Não foi desta vez. Tá aí. A gente tem a nossa enquete lá no Twitter que você pode entrar e votar. A pergunta é a mesma. Até agora, das pessoas que votaram, 87% diz que sente a revolta, 9% riso e 4% dó. Entre na nossa enquete no Twitter e vote você também. Eu vou conversar agora com um policial militar aqui de São Paulo, o Alexandre Santos. Alexandre, tudo bem? É isso, Edgar. Satisfação falar no programa Fala Que Eu Te Escuto. Prazer é nosso. E você, como policial, como é que vê essa questão aí dos ladrões atrapalhados? Bem, sabe que a criminalidade na cidade ela tem aumentado cada vez mais, né? Os bandidos tomando cada vez mais liberdade para agirem como quiser. Inclusive, tentam intimidar a representação da lei em nossa sociedade, que nada mais é que a polícia. E a minha opinião nessa enquete, tendo em vista que a finalidade do criminoso é subtrair o bem móvel da vítima, mesmo que ele se atrapalhe, isso causa realmente uma grande revolta à população. Pois sabe que o infrator, ele não vai medir esforços, né, para consumir o seu ato. Então as pessoas, principalmente as que estão de fora, elas podem até rir, achar engraçado, mas no seu íntimo elas vão sentir uma grande revolta, porque realmente elas têm empatia por aquelas vítimas que estão sendo, né, tendo o seu prejuízo aí, quer seja físico ou material. E você, como policial, já se deparou com algo assim diferente, inusitado? Já me deparei com situações engraçadas, sérias. Teria alguma assim que você poderia falar? Então, eu fui abordar, eu estava parado com a viatura, quando o ladrão ele desceu a rua, ele não viu a viatura, eu chamei a atenção dele, ele tomou um susto, ele escorregou no chão e a gente acabou prendendo ele. E tem algumas pessoas que riram, né? Então, essa aí foi engraçada. Essa aí foi engraçada. Tá bom, então, Alexandre, muito obrigado pela sua opinião, tá? Eu que agradeço a participação. Um abraço. Conversa, por favor, pastor Guilherme, com a próxima pessoa é a Fernanda Figueira, também é policial militar e fala aqui de São Paulo. Boa noite, Fernanda, tudo bem? Bom dia, pastor, tudo. E você já presenciou alguma cena assim do tipo? Não, nunca presenciei, mas eu tive colegas que já presenciou e até comentou esses fatos inusitados que o infrator acaba fazendo no dia a dia deles, né? E qual a sua opinião? Você acha isso algo que desperta riso ou revolta? Revolta, muita revolta, pastor. Porque o ato que ele possa fazer, que está efetuando, ele pode estar até mesmo atirando uma pessoa que não tem nada a ver com o que ele está querendo subtrair. Então isso revolta muito, porque preservar a vida é prioridade sempre.
E a gente, como policial militar, temos que preservar a vida do independente que se é ladrão ou o próprio cidadão, né? Entendi. Então tá bom, Fernanda. Obrigado pela sua opinião, tá? Nada. Bom dia. Boa noite. Bom dia. Eu tenho opiniões aqui pelo Facebook. O Luiz Fernando Ribeiro diz assim: não causam riso nem revolta. O que eles fazem não é digno de nenhuma reação. Ladrões devem ser punidos pelos crimes que cometeram à justiça, mesmo que seja um roubo ou um furto leviano. E o Silas Boêmio diz: em mim causa um misto de repulsa com o ato de roubar, mas satisfação em ver eles se arrebentando. Aí. Vale a pena a piada. Se beber, não roube. Veja só por quê. O relógio marca 10h55 da noite. O homem chega, verifica se a casa está vazia, sobe na grade, arranca uma das câmeras e leva embora. Cerca de 20 minutos depois, ele volta para furtar o outro equipamento. Escala o portão com dificuldade, desequilibra e cai. Observe que o sujeito parece estar embriagado, fica cambaleando. Ele tenta mais uma vez. A câmera faz um registro perfeito do rosto do suspeito. Ele até consegue alcançar o equipamento, mas desequilibra e cai. Fica alguns segundos deitado no chão, mas insiste numa terceira tentativa. Sobe com dificuldade no portão, coloca a mão de novo na câmera, mas cai e fica desacordado na calçada. Quando o proprietário chegou no imóvel com a família por volta de 1 da madrugada, percebeu que havia uma pessoa caída próximo ao portão. Imaginou que fosse um homem embriagado que deitou ali simplesmente para descansar. Mas ao verificar as imagens das câmeras de segurança, ele descobriu o que realmente havia acontecido. Cheguei, entrei para dentro da minha residência e a gente pediu que ele saísse porque os cachorros eles não paravam de latir, Aí foi que ele levantou e ele saiu daqui. Porém que quando eu começo a olhar esse meu circuito interno, aí eu vi que uma das câmeras ela estava apagada. E quando eu chego aqui da garagem e olho, aí ela tinha sido roubada. E quando eu volto e torno a ver as minhas imagens, eu vi que essa pessoa que estava aqui deitada era o ladrão que já tinha roubado a minha primeira câmera. E ele tinha roubado e estava tentando pegar essa outra, aonde ele fez toda essa atrapalhada dele, aonde veio cair por 3 vezes e na terceira parece que ele bate a cabeça e desmaia aqui. Anderson conseguiu localizar o suspeito a poucos quarteirões de casa. A PM foi chamada e levou o homem algemado para a delegacia. Com ele foi encontrada a câmera de segurança que havia sido furtada. Stefferson Luiz de Souza Silva, de 30 anos, teve muita sorte. Sofreu apenas escoriações no braço. O homem, que mora no mesmo bairro que a vítima, seria conhecido da polícia. Com a divulgação dessas imagens, também deve ficar muito famoso na região. Ele mora 3 quarteirões aqui para cima, por coincidentemente. Então ele já conhece, ele já olha, e tal, e graças a Deus ele foi preso. Eu não acho engraçado, não, certo? Assim, causa mais revolta, Para algumas pessoas, olhar assim na hora espontânea da gente rir com a situação, mas se olhar no contexto da realidade da situação, é um ladrão, E ele ali quer fazer mal, Ou causar um dano, certo? Eu não concordo, não acho engraçado. Obrigado pela sua opinião. Vamos ver outro vídeo. Neste caso, o que faltou foi planejamento. O assaltante improvisou uma entrada triunfal. Olha só a surpresa! Ele está sem saída. A porta do depósito está trancada por fora. Mas olha só a artimanha do rapaz. Ai, ai. Ops, não deu certo. Mas ele não desiste e vai colocando um balde em cima do outro para alcançar a saída. Xiii, não sei não, hein? O tombo pode ser ainda pior. Dito e feito, olha a bagunça e ele continua lá. Veja de novo, a casa caiu.
Esse aí realmente bem atrapalhado, né? Eu vou conversar agora pelo telefone com o Danilo, que é pedagogo e fala aqui de São Paulo. Danilo, tudo bem? Boa noite, Bispo. Boa noite. E a sua opinião? Então, a minha opinião, Bispo, é revolta. Revolta. Você não vê nada de engraçado? Não, não vejo não, porque o intuito dele aí foi fazer o mal para o próximo. E, felizmente, ele mesmo que acaba sendo prejudicado no ato dele, seja no furto, no roubo ou no assalto. E a vítima nesse dia acaba saindo na sorte. Infelizmente, não é todos os assaltos que ocorre isso. Quem sabe que seria até menos assalto se ocorresse esse tipo de situação com o ladrão ou o bandido, ou seja ele quem for. Tá certo. E você, assim, quando acontece algo muito engraçado, você chega a dar uma risada ou isso não desperta você, assim, graça? Não, não desperta, porque quando a pessoa está na intenção de fazer o mal para o próximo, para mim isso já não tem nenhum sentido de alegria, e sim de revolta. Danilo, obrigado pela sua opinião, tá? Tudo de bom. Muito obrigado, Bispo. Boa noite. Tchau. Conversa, por favor, pelo Skype, Pastor Guilherme, com o Lucas Santos. Ele é assessor técnico e fala de Ondinas, em Brasília. Olá, Lucas, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Satisfação imensa estar participando desse programa. Prazer é nosso. E qual a sua opinião, Lucas? Olha, a minha opinião é revoltante, porque mesmo que a pessoa que está fazendo aquele ato infracional, aquele ato criminoso, né, mesmo que ele acaba se dando mal, é um ato que ele tem que ser levado à justiça e pagar sobre aquele delito que ele fez, como diz, né? Há uma ação e reação. Então, para mim, mesmo que para muitos é engraçado, para mim é revoltante, porque, querendo ou não, ele está fazendo um ato criminoso. Entendi. Então tá bom. Muito obrigado pela sua opinião, tá? Ok, obrigado. Bom dia. Obrigado você, bom dia. Eu tenho opiniões aqui pelo Facebook. A Gabi Martins diz assim: é engraçado, mas a maioria das vezes dá prejuízo para o dono da loja. E o Alex Teclas, ele diz: causa revolta, pois ninguém irá gostar de ser roubado, mesmo que seja engraçado. Eles tentam tirar aquilo que é seu. Sou Alex de Jequié, Bahia. Um abraço aí para todo o povo da Bahia. Tá aí. Sabe aquela história de que você tem o direito de ficar calado e tudo que disser poderá ser usado contra você? Pois é. Esses aí é que eu digo. Vamos ver. Prepare-se! Você vai conferir agora a outra versão da história. O que eles, ladrões, traficantes e assassinos, têm a dizer sobre suas atitudes. O sincero. Este detento conta para a imprensa que precisou fugir da prisão. O motivo? Saudades. Eu chovi. É porque eu chovi porque eu tava no maior, cara. Eu tava afim de viver em casa. Eu queria ver minha mãe, meu filho, meus irmãos, cara. Achou ele sincero demais? Continue assistindo. Então você tava só em casa, trabalhando? Tá em casa. Fazendo nada. Acho que eu tava traficando. Você é tão linda, hein, cara? Se eu tivesse uma chance com você... O cara de pau. Já imaginou um ladrão pedir para chamar a polícia? Olha só o depoimento de Neliton Serafim. Quem te pegou na realidade, lá te segurou, não foi a polícia, foi um morador, né? Foi um bombadão, grandão lá, fedorento. Agora vem cá, a hora que ele te segurou, que ele te apoiou debaixo do braço, como é que foi a situação, hein? Eu passei mal, aí é que eu falei pra ele, chama a polícia, não faz isso não, esse baqueiro tá batendo. O braço do cara tava feio, quente. Aí você desejou a polícia? Aí eu pedi pra ele chamar a polícia. Pois é, com esse sorriso mesmo. O negociador. Não quero conversa não, legal? Não quero conversa não. Não quero conversa. Não quero conversa. Não fala comigo. E exigente também. Olha o jeito de cap na minha cabeça aqui. Por que tu foi preso? Eu converso com você, o jeito de cap na minha cabeça aqui. Se eu botar o cap na tua cabeça, a gente conversa? A gente conversa. Tudo bem, então eu vou botar.
Não, desse lado não, do outro. Assim, tá bom? Não, do outro. Como assim? Do outro. De frente? É. Peraí, deixa eu girar aqui. Aperta bem apertado. Aí, tá bom agora sim? Não. Ó, tá aqui o Wi-Fi, botei o boné na cabeça dele aqui, agora eu vou conversar com ele. Conta pra gente aí, por que tu tá sendo conduzido pra cá? Seguinte aí, nós tava vendo conta real mesmo, nós tava fumando baseado, né? Baseado da mela mesmo, né? O super-herói. Só que não. Pelo visto, influenciado pelos heróis das histórias em quadrinho, ele dá a entender que sua missão é lutar contra os inimigos. Quem é o inimigo? É o filho do Diabinho, e o do Batman, do Coringa e os outros disso assim. Aí, dá risada, porque não conhece. Se você conhecesse a metade das coisas que eu conheço, você não fazia isso. Tudo que eles colocam para as crianças ficar aquele desenho, é todos eles, né? Opa, peraí. Ao que tudo indica, é ele o mais novo super-herói. O Batman eu já prendi, tá preso. O Coringa eu não peguei ainda não. Você prendeu o Batman? Onde? Lá do outro lado. E pra finalizar, olha só esse aí. O Bom Vivan. Rapaz, eu sei que eu tô com sono, entendeu? Eu tô doido pra ir lá pro outro lado logo pra me dormir, entendeu? Entrar logo no meu tampão lá, tranquilo. Dormir, comer de graça. É, comer de graça e dormir. Descansar as pernas. Daqui uns 3 meses eu saio de novo e vou roubar de novo. Seria trágico se não fosse cômico. Ou melhor, seria cômico se não fosse trágico. Ao mesmo tempo que é engraçado devido às situações inusitadas, é revoltante porque essas pessoas poderiam estar contribuindo de uma forma positiva para a sociedade. E dó porque geralmente não terão um final feliz. Muito obrigada. Eu vou agora ao Chile conversar com a Renata Almada, que é psicóloga. Tudo bem, Renata? Tudo bem, uma satisfação falar com todos do programa. Prazer nosso. Você está falando aí do Chile? Isso. Como é que é o nome da cidade? Eu sou do Rio Grande do Sul, mas agora eu estou em Frutillar, que é no sul do Chile. Ah, tá muito tempo aí? Vai fazer mais ou menos 1 mês e um pouquinho que eu estou aqui, fugindo da violência do nosso país. E aí, é tranquilo? Pois é exatamente isso. Fazendo contraponto com o que as pessoas pensam da violência, do que é ser violência, nós brasileiros, eu me dou conta que nós banalizamos muito, né? Que nós vivenciamos tanto o dia a dia com a violência que é algo muito próximo e que a gente acaba banalizando, né? Enquanto aqui as pessoas têm um outro entendimento do que é violência. E você, da pergunta que a gente colocou, você ficaria com qual? Riso, revolta ou dó? É um misto de sensações, eu acho, né? Nós, vendo esse recorte do vídeo onde o criminoso cai, enfim, acaba se machucando, causa o riso, porque é como se fosse a justiça divina interferindo, né? Ou karma, ou como seja. Então, dá uma satisfação, né? Em nós, como indivíduos que temos relatos de violência, seja de familiares, seja de casos que acontecem conosco, né? Então, em algum momento vai causar riso, né? Uma satisfação, porque não vai ter uma impunidade, como estamos acostumados, né, a ver muitas vezes, e também a revolta no sentido de que a violência ela está presente em todos os momentos, né? A gente não tem mais a nossa liberdade como alguma vez já existiu, então essa revolta é justamente por isso, porque está ocorrendo um ato criminoso, né, um ato infracional, no caso de um adolescente, então esse recorte do vídeo talvez a gente consiga desvincular da violência, né, e soa como algo engraçado, mas na verdade se esse crime, se essa infração acaba ocorrendo, que consequências vão ter, quantas pessoas vão sofrer algum trauma, né, do ponto de vista da psicologia. Recebo muitos pacientes que aconteceram alguns relatos de acontecimentos de assalto, de sequestro, em que essas pessoas vão levar um tempo muito grande para poderem se recuperar disso. Tá bom. Renata, muito obrigado pela sua opinião e sucesso aí no Chile. Obrigada, um abraço. Tá bom, tchau. Conversa, por favor, pastor Guilherme, com o Gilberto dos Santos. Ele é vigilante, fala de Mauá, aqui em São Paulo. Gilberto, tudo bem? Tudo bem. A sua opinião, por favor. Olha, a minha opinião é aquela, né? Como diz o velho ditado, tudo que vai volta. É a lei do toma lá da cá. Tudo que você entrega para a vida
te retribui, né? Nada fica de graça, nada fica impune. O que se faz aqui tem retorno. Essa é a minha opinião. Tá bom, só isso? Só isso, pastor. Eu não pretendo não prolongar mais, porque vai surgindo mais coisas, né? A gente vai se empolgando e acaba falando coisas que não deve também, né? Mas foi muito clara a sua opinião. Muito obrigado, tá? Nada, bom. Boa noite. Eu tenho um comentário aqui, bispo, da Débora Antônio. Ela diz assim: seria cômico se não fosse trágico. É ladrão do mesmo jeito. Não consigo achar engraçado, mas sim revolta. E o Gilmar Carvalho, ele diz: revolta. Independente do que aconteça, ele teve a intenção de subtrair. Tá aí. Vamos ver mais 2 vídeos. Olha só este furto de bicicleta. Ele até tentou, mas o dono não deixou barato. Deu porrada. Depois dessa, duvido que ele vá roubar de novo. Observe esta tentativa de roubo. Adivinha só quem botou o ladrão para correr? Tá vendo o cachorrinho ali? Ele mesmo. Acompanhe. O ladrão já entra na agressividade, mas o fiel companheiro foi para cima mesmo. E o ladrão, cadê? Foi-se embora. A gente, né, pastor Guilherme, até acha engraçado, mas na verdade o que causa, no fundo, é revolta, né? Porque isso aí são casos pontuais que o ladrão, vamos dizer assim, se deu mal. Não é verdade? Exatamente. Foi até o que a psicóloga comentou, achei interessante, que pelo que aconteceu, se tornou engraçado. Mas e se ele não tivesse escorregado? E se ele não tivesse ficado preso? E se ele não tivesse caído? Ele teria feito ali um ato criminoso. Ele teria roubado, ele teria matado, ele teria praticado uma maldade. Então, né, foi engraçado a maneira que aconteceu? Foi. Mas se isso não tivesse acontecido, não seria nada engraçado. É verdade. Vamos ver como é que vai fechar a nossa enquete lá no Twitter. Então ganhou disparado com 84% do que a gente até falou aqui agora, que causa mesmo é revolta. 11% riso e apenas 5% dó. Eu quero chamar a atenção de você que me assiste da cidade de Mogi das Cruzes e região, porque nessa próxima sexta-feira eu vou estar aí pessoalmente, às 19h30 e uma noite especial para você que está doente, para você que tem problema de vícios na sua família, para você que tudo tem dado errado, a sua vida tem sido marcada por coisas ruins. Você quer a mudança de tudo isso? Você quer realmente encontrar a verdadeira paz? Nessa sexta-feira, o endereço é esse que aparece aí no seu televisor. Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, número 560, no centro da cidade de Mogi das Cruzes. Busque chegar antes. O esforço que você fizer para estar conosco, eu tenho certeza que vai valer a pena. Isso independente de você ter ou não religião. Quero agradecer, o pastor Guilherme está aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, bispo Edgar, e agradeço a todos também. Nós ficamos por aqui, mas vem o bispo Renato falando algo muito importante e daqui a pouco a oração da fé em seu favor. Bispo Renato. Muito obrigado, bispo Edgar. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração por você que nos assiste. Mas antes, eu gostaria de apresentar a história do Dr. Marco Antônio. Sabe, quando nós vamos ao médico, nós esperamos que o médico possa nos ajudar. Mas e quando o médico não consegue ajudar nem a si próprio? Acompanhe agora a história do Dr. Marco Antônio, que por causa da depressão, ele estava perdendo tudo, o consultório, a família e quase a própria vida. Meu nome é Marco Antônio Fronteira, eu tenho 55 anos, sou médico. Ele era extrovertido, ele era feliz, né? Pelo menos mostrava-se feliz. Tinha bons empregos, um bom consultório, sempre fiz o que eu mais amava, que era a minha profissão, mas eu tinha um vazio, uma angústia dentro de mim que não tinha explicação. Então eu achava que o problema estava no lugar que eu morava.
e não comigo. Ele passava por um período de depressão, de decepções. Ele foi se tornando também uma pessoa amarga, uma pessoa infeliz. Angustiado, apertado, solitário, entendeu? Mesmo casado, mesmo com a Edênia. É difícil, difícil. Só quem passou para saber. Eu também era uma pessoa muito nervosa, muito chata, muito briguenta também. Eu brigava também. Eu era muito ciumenta. Quando chegava final de semana, que era uma fuga, então eu queria beber com os amigos, convidava até para vir para casa. Mas qual é a mulher que gosta do homem que beba? Independente de estando em casa ou não. Eu vivi muitos momentos de tristeza, eu não tinha paz. Eu tinha insônia, eu não dormia, eu tentava mostrar que era uma pessoa feliz, mas no fundo realmente não era isso. Lá dentro, no fundo, lá dentro tinha uma tristeza muito grande, muito forte. Mas eu deixava transparecer algo que realmente não estava existindo, né? Que era assim, aquela falsa alegria. Eu queria tirá-lo daquela situação, mas com a força do meu braço eu também tentei muitas vezes e não consegui. E a gente saía, né, para procurar essa ajuda, a gente até chegou a bater em várias portas. Eu não tive nenhum êxito em vários lugares que a gente acabou indo. Eu tive até uma proposta de ir numa noite, pular um muro de cemitério, que tinha que se desfazer um mal que tinham feito para mim e que ia sair todo esse aperto, toda essa angústia. Na época ele começou a beber mais, então isso foi assim, para mim, o fundo de poço. Cheguei a fechar o consultório, fechei o consultório e a ideia era nós irmos embora. Aí eu tive um convite que minha mãe já frequentava as reuniões há mais de 2 anos. E sempre me convidou, mas não. Na Igreja Universal eu não ia. E a gente relutou bastante para não ir à Igreja Universal. E a gente foi até a Igreja Universal. E a partir dali comecei a ouvir, a aprender, porque eu achava que eu sabia alguma coisa e não entendia nada da vontade de Deus. Logo no primeiro dia, quando eu voltei para casa, eu me senti bem. E foi ouvindo, né, a palavra, né, vinda do altar. São palavras de luta, de perseverança, de conquista, de fé. Porque eu falei, peraí, eu quero provar disso. Praticando, obedecendo, foi aí que as coisas foram acontecendo, as mudanças, né, foram acontecendo. Em primeiro lugar, o meu casamento, né, foi restaurado. Reabri o consultório logo na semana seguinte. Ele já se ergueu, ele já se levantou, já tinha mais força, já reagiu, já existe aquela atenção, aquele carinho, aquele cuidado, né, a cumplicidade um com o outro. Hoje ele é uma pessoa assim presente, né, muito mais presente. Antes de tudo, eu tenho paz comigo, isso é o mais importante, isso é uma coisa que não tem como a gente comprar. A depressão, o vício e o vazio quase acabaram com a vida do Dr. Marco Antônio e a sua família. Mas porque ele só tentava resolver o problema com a inteligência, confiava na sua capacidade. Mas quando ele decidiu usar o outro poder que ele tinha, que era a fé juntamente com a inteligência, então ele conseguiu sair daquela situação. E esta fé está à sua disposição. Eu quero convidar você que sente um grande vazio, uma depressão profunda e não consegue ajuda nem nos médicos, como o próprio doutor Marco Antônio não conseguia se ajudar, para que você esteja com a gente nesta sexta-feira, na Cura Total para a Depressão, o evento que vai acontecer às 8 horas da noite aqui no Templo de Salomão. Agora nós vamos fazer a oração. Eu quero ler aqui este texto com você. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Na oração de hoje, eu quero orar por você que precisa de fortalecimento. Você está se sentindo fraco ou talvez acovardado, cheio de dúvidas diante de um grande desafio que está diante de você. Se essa palavra é verdadeira, você vai poder todas as coisas, porque Ele vai te fortalecer. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Em nome do Senhor Jesus, eu te apresento aqui agora esta oração, juntamente com todas as pessoas que nos acompanham e oram conosco, especialmente aquelas que se encontram enfraquecidas, pensando a todo tempo que não dá mais, que elas não conseguem, está difícil e não tem mais jeito. Mas a tua palavra, ó Deus, afirma que nós podemos todas as coisas quando o Senhor nos fortalece. E é este fortalecimento que eu peço agora em favor desta pessoa. Fortaleça, meu Pai, para que ela tenha fé, ela creia que sim, ela pode vencer tudo, não apenas alguns problemas, não apenas uma situação pequena ou outra qualquer, ela pode vencer tudo, ela consegue todas as coisas quando o Senhor... Sabe aquele momento em que a noite cai e todos em casa vão dormir? Ou quando o estabelecimento comercial está vazio? Ou ainda, quando pessoas estão distraídas por algum motivo? Pois é, são nesses instantes que alguns meliantes se aproveitam para realizar furtos e praticar todo tipo de crime. Câmeras de segurança instaladas em supermercados, em shoppings, empresas e residências flagram momentos incomuns. No programa de hoje, você vai ver as cenas mais inusitadas de criminosos bem atrapalhados. Eles saem machucados, caem, trocam os pés pelas mãos, parecem bobos e até meio ingênuos. Mas não se engane, apesar de provocarem boas risadas, eles podem ser bem perigosos. Repare só nesta cena. A tentativa de assalto não saiu como planejada. Na China, esses ladrões devem ter pensado: hoje a gente vai se dar bem. E tentam quebrar a vitrine de uma loja arremessando pedradas. Mas de repente... Pois é, o ladrão acertou o comparsa. Veja novamente. Olha só a aflição do bandido. Ele corre para ver o estado do amigo que desmaiou com a pedrada. E a pancada foi tão forte que a vítima não volta a si de jeito nenhum. O ladrão então arrasta o companheiro para tentar reanimá-lo. A polícia não identificou os dois homens. Quer ver mais? Então, confira esta outra imagem. Até aí, o ladrão tá se dando bem. Até que entra numa repartição e aí... Olha o desespero do homem. Você tá com pena dele? Bem, o meliante não desiste. Até que consegue abrir uma porta, porém continua preso dentro da empresa. Mexe aqui, tenta ali, tenta usar suas ferramentas, faz uma logística de confinamento e nessas alturas do campeonato, ele até já se esqueceu do roubo. A prioridade é sair do local. Mas como não consegue, olha só quem aparece. A polícia. Agora me diga uma coisa. Como você acha que esse homem ficou entalado assim, nessa janela? O bandido tentou invadir uma casa ainda em construção. Passou mais de 8 horas preso por entre as grades de proteção. Ele estava interessado nos materiais de construção, mas não houve tempo de efetuar o furto. O pai de Eliano, dono do imóvel, ouviu pela manhã
os gritos de socorro do ladrão atrapalhado. Socorro, socorro, o senhor da caminhonete, me tira daqui, me tira daqui. Quando ele viu o cidadão com as mãos e os pés pro lado de fora da janela e a cabeça, mas não viu o corpo. Logo, a raiva por ter o local invadido se transformou em motivo de piada. E toda a cena foi registrada por um celular. Na verdade, ele pôs um tijolo nessa região aqui e mais 2 madeiras, fez um macaco baiana, a grade de cima e de baixo ela abriu e ele pôs os pés, o quadril pro lado de dentro, e a hora que passando aqui a parte do peito, o tijolo que estava no macaco baiano ele quebrou. O que quebrou